Fala pessoal, boa noite. Eu quero estar falando hoje aqui sobre o tema de provas, o informativo 870 do 870 não, desculpa, 869 do STJ, que tratou na parte de direito processual penal sobre provas. O que eu quero estar falando aqui? Primeiro eu quero estar falando sobre mensagens, prints de mensagem de WhatsApp, se essas mensagens, esses prints, eles servem como prova. E o segundo tema é sobre colaboração premiada, a famosa delação. Então, pessoal, primeiro ponto aqui, vamos falar sobre provas e os prints. Esses prints, imagina a seguinte situação: você aí briga com a sua namorada, você se separa dela e você começa a ameaçar ela através de conversas. Ela, em razão disso, dirige-se à delegacia de polícia e apresenta lá as conversas de WhatsApp, faz um boletim de ocorrência lá contra você, dá um depoimento. A polícia instaura um inquérito policial lá para estar apurando a tua conduta, né? Ali é um crime cometido no contexto de violência doméstica, né? Lei Maria da Penha. Você é denunciado e vai responder um processo criminal. O Ministério Público aceita lá os indícios e oferece uma denúncia. E aí você vai ter que se defender. O que seu advogado faz? Seu advogado pega e fala: essas conversas aí podem ser alteradas, esses prints, porque não foi feito por um perito oficial, além de que a vítima não juntou o código hash, que seria que aquelas imagens correspondem ao efetivo aparelho, ou seja, a imagem do print. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de um print, uma foto, que eu falo que é daquele celular. Quando eu faço a perícia no celular, eu consigo extrair um hash. E esse hash eu posso comparar com o do print, para ver se de fato é autêntico. E isso foi o que a defesa sustentou. A defesa sustentou isso aí. O juiz concordou? Não, o juiz não concordou e condenou o réu. Deu a sentença privativa de liberdade. No regime aberto. Não tão grave como o regime fechado, né? Mas enfim. Condenou. Condenou o infrator. Essa questão chegou no STJ. O Tribunal de Justiça manteve a condenação. Essa questão chegou no STJ. E aí, o que aconteceu lá no STJ? O STJ decidiu que os prints são válidos. São provas válidas porque não havia ali indícios de manipulação. Além de que isso foi corroborado pela vítima na audiência. A vítima confirmou os prints. E o réu também não contestou que não tinha dito aquilo. Então o STJ considerou que a documentação formal da cadeia de custódia, conforme a polícia deve seguir, se fosse a autoridade policial que tivesse apreendido o celular, por exemplo, numa busca e apreensão, ela deveria ter feito esse código hash e uma perícia oficial. Como foi apresentado por um particular, o STJ falou que isso não era necessário, era dispensável. Logo, considerou a prova válida e manteve a condenação do sujeito ali, do réu. Réu condenado na Lei Maria da Penha. Então, agora eu quero também falar agora aqui sobre outro contexto, que é a colaboração premiada. Para quem não sabe, a colaboração premiada é um instituto despenalizador, né? Significa o quê? Para não punir, que está previsto ali na Lei de Organização Criminosa. Está previsto também em outras leis, né? Por exemplo, na Lei de Lavagem de Dinheiro também. Mas o contexto mais famoso é a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei da ORCRIM, Lei das Organizações Criminosas. E o que foi decidido aí com relação à colaboração premiada? Foi decidido o seguinte, que tão somente a colaboração, apenas e tão somente a colaboração, ela por si só não é suficiente para sustentar uma condenação. Imaginemos que existe um grupo criminoso, por exemplo, a gente está vendo aí o caso do Banco Master, esse Daniel Vorcaro aí, que a mídia está levantando a hipótese aí dele vir com uma colaboração premiada aí que vai estremecer Brasília.
Imaginemos que Daniel Vorcaro delate, fale, fulano está envolvido nisso também. Mas Daniel Vorcaro, ele não fornece outros elementos externos além da sua colaboração. Só a palavra dele. Só a palavra dele basta para uma condenação? Não basta. Foi o que o STJ decidiu. O STJ falou. Apenas e tão somente a delação daquele sujeito não basta. Por que o STJ falou? Porque esse sujeito ele tem interesse. Ele sabe que se ele fornecer um depoimento incriminador contra outro delatando, ele pode ter o quê? Uma redução de pena, ele pode ter um regime menos gravoso, inclusive até o perdão judicial. Olha que beleza, maravilha. Então seria muito fácil eu chegar ali, tô encrencado e vou lá e denuncio o fulano. Ah, aquele fulano estava lá. Mas eu não forneço um número para ser grampeado, eu não indico o produto ou o proveito do crime, eu não indico nada, eu só falo. O STJ falou que isso não é possível, porque para condenar, o STJ falou que o critério a ser adotado é provas robustas, não mero indícios. A colaboração pode servir para uma denúncia, de fato, é indício e pode convencer o Ministério Público. Mas para uma condenação, o STJ decidiu. O critério é além da dúvida razoável. Muito interessante esse julgado. E, além disso, o STJ pontuou. A delação da delação serve para condenação? Eu delatei. Daniel Vorcaro delatou. Outro fulano também delatou. Isso pode? Não. O STJ falou que é vedado a colaboração recíproca ou cruzada, que é o nome técnico, né, conhecido. Então, isso também não pode. O STJ ali falou, olha, se o fulano indica mensagens que denotem agenda de encontros ou contratos administrativos, isso por si só também não é um elemento externo a corroborar a sua colaboração. Tem que ser coisas efetivas, indicação de produto, proveito do crime, telefones efetivos que sejam grampeados e na interceptação comprove os números que ele indicou. Então, são esses elementos que são efetivos para que uma colaboração premiada no sistema processual penal brasileiro seja homologada e surta seus efeitos. E ainda assim, um acordo de colaboração premiada homologado na esfera jurídica de quem foi delatado, ele não produz efeito nenhum. A não ser que, em razão daquele depoimento, aquela delação, a gente pode falar aqui, o X9, o cagueta, ele faz aquilo. Em razão daquilo, chega em outras provas, e aquelas provas indicam a participação de outros, aí sim, efetivamente, pode-se estar tomando medidas efetivas contra o denunciado, o que foi ali delatado. Só espero que vocês tenham gostado. Vídeo assunto muito interessante esse trazido aqui no informativo 869. Não deixem de se inscrever no canal, comentem, compartilhem, curtam, deixem seu like. Também, se não gostou, coloca lá no comentário porque não gostou, porque discorda. Eu efetivamente concordei com a segunda decisão do STJ. De fato, não seria muito fácil, qualquer um fala qualquer coisa sobre o outro e tá todo mundo condenado. É muito fácil isso. Agora, com relação aos prints, eu entendo que essa questão é problemática, porque existem aplicativos que eles adulteram conversas, eles criam conversas. E, por exemplo, o fulano fala, não, eu não disse isso. E ele já não tem mais o celular para comprovar as mensagens, ou apagou. E agora? Vai ser o print montado que vai condenar ele. É complicado essa segunda questão dos prints.